Trabalho criando sites há 8 anos. Nada de extraordinário. Pequenas empresas, restaurantes de bairro, de vez em quando alguma lojinha virtual. O pagamento varia, mas eu me viro. Meu Toyota 2012 roda tranquilo. Meu apartamento na parte mais antiga da cidade é limpo e silencioso. E eu tenho uma reserva boa o bastante para não ficar perdendo o sono com o aluguel do mês que vem. A maioria das pessoas olha para mim e vê um freelancer tentando sobreviver. E tudo bem. 3 anos atrás conheci o pai da Camila numa conferência de tecnologia em São Paulo. A empresa dele, uma startup de segurança em nuvem, estava sangrando dinheiro. Ideia brilhante, execução péssima. Depois de alguns drinks, ele despejou o desastre inteiro. Tinham torrado rodada atrás de rodada de investimento. Clientes importantes indo embora, investidores ficando nervosos. Ele não estava pedindo ajuda, só desabafando com um estranho. Eu ouvi, fiz algumas perguntas e entreguei meu cartão. 2 semanas depois, ele me ligou. Desesperado. A empresa tinha, no máximo, uns 2 meses antes de quebrar de vez. Eu revisei tudo. Finanças, plano de produto, posicionamento de mercado. Então eu fiz uma proposta que ele não podia recusar. Eu colocaria capital suficiente para manter a empresa respirando e ainda ajudaria a reestruturar a operação. Em troca, eu queria 40% de participação e anonimato total. Nada de cadeira no conselho, nada de reconhecimento público, nenhuma pergunta sobre de onde vinha o meu dinheiro. Ele aceitou em menos de 1 hora. Eu trouxe as pessoas certas, cortei o peso morto e redirecionei o foco do produto. Em 18 meses, a empresa passou de moribunda para saudável. O faturamento triplicou. Eles fecharam 2 contratos gigantes com empresas enormes. O pai da Camila virou referência no meio de tecnologia e ninguém sabia que eu existia. Conheci a Camila 6 meses depois de salvar a empresa do pai dela. Amigos em comum, um churrasco no quintal, nada combinado. Ela era engraçada, verdadeira. E apesar de ter crescido cercada por esse mundo de startup, surpreendentemente, não se impressionava com isso. A gente ficou 3 horas conversando sobre filmes ruins e se comida de café da manhã serve para jantar. No dia seguinte, eu chamei ela para sair. Ela me conhecia como o freelancer que faz sites. Foi só isso que eu contei, porque era só isso que ela precisava saber. O relacionamento cresceu naturalmente. Sem teatro, sem pose. Quando eu pedi ela em casamento no mês passado, parecia certo. A festa de noivado foi ideia do pai dela. Nada gigantesco. A Camila até resistiu, mas os pais dela alugaram um salão reservado num daqueles restaurantes onde o cardápio nem mostra preço. Eu fui com minha melhor camisa, que mesmo assim parecia simples perto dos ternos, sob medida de todo mundo. Eu não liguei. Eu estava me casando com a Camila, não com a faixa de imposto da família dela. A festa foi exatamente como eu imaginava. A mãe dela me apresentava como o noivo da Camila, que trabalha com computador, com o mesmo tom que alguém usaria para dizer trabalha com limpeza. O irmão dela me perguntou 3 vezes quais eram meus planos de carreira a longo prazo. Os amigos do círculo empresarial do pai dela puxavam conversa por educação e logo voltavam para perto de quem realmente importava. A Camila ficou colada em mim, segurando minha mão, sussurrando desculpas que eu nem precisava ouvir. Ela me amava. Era isso que importava. 2 horas depois o pai dela se aproximou. Senhor Azevedo. Sempre senhor. Nunca pelo primeiro nome, mesmo depois de 3 anos namorando a filha dele. Tem um minutinho? Ele apontou para o corredor com o copo de uísque na mão. Queria falar uma coisa em particular. A Camila apertou minha mão. Pai, não pode esperar? Assunto de negócios. Ele sorriu, mas os olhos continuaram frios. É rapidinho. Eu beijei a testa dela. Já volto. Passamos pelo salão principal e seguimos por um corredor mais silencioso, até uma sala que parecia um escritório reservado, feito exatamente para esse tipo de conversa. O Sr. Azevedo fechou a porta, colocou o copo na mesa e se virou para mim. Ele não sentou. Jogada clássica de poder. Eu já tinha visto isso 1000 vezes em reunião. Você parece um cara decente, ele começou, com a voz firme e ensaiada. A Camila claramente se importa com você. Mas eu vou ser direto, porque é assim que eu funciono. Eu esperei. Minha filha merece estabilidade, segurança, um parceiro que consiga manter o padrão de vida ao qual ela está acostumada. Ele fez uma pausa, deixando aquilo pesar. Trabalho freelancer é imprevisível. Você mora de aluguel, anda com um carro de mais de 10 anos. Sem querer ofender, mas você não está exatamente bem posicionado para o futuro que a Camila deveria ter. Eu mantive o rosto neutro.
A Camila parece feliz. Ela é jovem, não entende no que está se metendo. Dificuldade financeira, preocupação com plano de saúde, insegurança se o próximo cliente vai pagar em dia. Ele balançou a cabeça devagar. Essa não é a vida que eu quero para ela. Com todo respeito, essa escolha é dela. É mesmo? Ele pegou o copo, girou o uísque uma vez e disse: eis a minha proposta. Meu estômago apertou porque eu já sabia onde aquilo ia dar. Eu te faço um pix de mil a Harles. À vista. Você sai da vida dela de forma limpa. Diz para Camila que percebeu que o momento não é o ideal. Inventa a história que funcionar. Ele falou como se estivesse resolvendo um problema de agenda. Ela vai ficar magoada por um tempo, mas depois supera. E você vai ter dinheiro para construir algo estável de verdade. Abrir uma empresa de verdade. Comprar um apartamento. Fazer o que quiser. A sala pareceu menor de repente. Não pelo dinheiro em si, mas pela naturalidade com que ele disse aquilo. Como se comprar o noivo errado fosse uma transação comum. Você está me oferecendo dinheiro para eu deixar sua filha? Estou te oferecendo uma oportunidade. Ele apoiou o copo na mesa com um toque calculado. Mil reais é mais do que você ganharia em anos sendo freelancer. É uma decisão inteligente. Eu encarei ele por um longo momento. O homem cuja empresa eu tinha salvado. A reputação que eu ajudei a reconstruir. E ele não fazia ideia de que estava falando com o maior sócio do próprio negócio. O que exatamente te incomoda mais? Eu perguntei, baixo. O carro, o apartamento, o trabalho? Ou tudo? Ele não hesitou. Tudo. A Camila cresceu com certas expectativas. Clube, escola boa para os futuros filhos, viagens sem perrengue, sem ficar caçando promoção. Ele inclinou a cabeça. Você consegue oferecer isso com renda instável de freelancer? Eu respirei devagar. Talvez eu entenda de negócios melhor do que o senhor imagina. Ele soltou uma risadinha curta, debochada. Eu construo empresas há 20 anos. Sem ofensa, mas fazer site não é a mesma coisa que comandar um negócio de sucesso. Por pouco eu não contei ali mesmo. Quase joguei na mesa cada decisão que eu tomei para manter a empresa dele viva. Cada noite em claro revisando o relatório. Cada mudança estratégica que eu recomendei em memorandos anônimos. Cada incêndio que eu apaguei enquanto ele recebia o crédito em reuniões. Em vez disso, eu só disse: o senhor está me dando 48 horas para decidir. Bem generoso. Ele puxou o celular e digitou algo rápido. Vou pedir para minha assistente preparar a papelada. Um acordo simples. Você vai embora, recebe o dinheiro e todo mundo segue em frente. Ele me olhou de cima a baixo. E se você disser não? O rosto dele endureceu um pouco. Então espero que você esteja preparado para um noivado bem longo, até a Camila entender com o que está concordando. Essas coisas acabam aparecendo com o tempo. Ele abriu a porta e saiu para o corredor. O barulho da festa voltou. Risadas, taças brindando, o som de gente que nunca precisou escolher entre dignidade e dinheiro. Antes de virar a esquina, ele disse por cima do ombro: pensa com carinho, mil reais não é insulto. É uma oportunidade que muita gente mataria para ter. Eu fiquei sozinho naquela sala por 1 minuto inteiro, olhando para a mesa onde ele tinha deixado o copo. A marca de água tinha ficado no verniz, um círculo perfeito. Aquele homem achava que podia me comprar. Achava que eu era pequeno o bastante para aceitar o dinheiro e sumir da vida da filha dele. Ele não fazia ideia do que tinha acabado de fazer. Eu tirei o celular do bolso, rolei até um número que eu não ligava havia meses e digitei uma mensagem curta. Preciso agendar uma reunião. Assunto urgente. A resposta veio em menos de 30 segundos. Amanhã, 9 horas, no meu escritório. Guardei o celular e voltei para a festa. A Camila me viu imediatamente com preocupação estampada no rosto. Tá tudo bem? O que meu pai queria? Eu puxei ela para perto e beijei a têmpora dela. Coisa de negócio. Nada importante. Ela relaxou encostando em mim. Ele não te interrogou sobre carreira de novo, né? Algo assim. Eu sorri, mas por dentro eu já estava em outro lugar. Não se preocupa. O resto da festa virou um borrão. Eu fiz os comentários certos, cumprimentei as pessoas certas, ri das piadas certas. Mas minha cabeça já estava montando o tabuleiro. O Sr. Azevedo tinha cometido um erro enorme naquela noite. Ele tinha mostrado exatamente quem era. E mais importante, tinha me dado 48 horas para decidir quanta verdade ele aguentaria. Eu ia usar esse tempo muito bem. Na volta, eu dirigi com a Camila ao meu lado, a cabeça dela apoiada no vidro. Ela tinha tomado 3 taças de vinho e estava naquele cansaço gostoso, falando sobre como a colega de faculdade tinha prometido ajudar com o planejamento do casamento.
Você gostou do lugar que minha mãe sugeriu? Ela perguntou, meio dormindo. É bonito. Eu mantive os olhos na rua. Só meio caro. Não se preocupa com isso. Meus pais insistem em pagar tudo. Ela apertou minha mão. Eles se importam com a gente, sabia? Meu pai é intenso às vezes, mas ele tem boas intenções. Eu não disse nada. Deixa ela acreditar no que precisava acreditar. Depois de deixar a Camila no apartamento dela, ela preferiu dormir lá porque tinha brunch com a mãe no dia seguinte. Eu fui para o meu lugar. O prédio estava silencioso naquela hora, só o barulho dos canos antigos e o trânsito distante. Entrei, abri o notebook e puxei pastas que eu não tocava havia meses. Relatórios financeiros, acordos de participação, recomendações estratégicas que eu tinha enviado por canais criptografados. 3 anos de trabalho. Tudo documentado, tudo assinado. Azevedo Cloud Security, avaliação atual. 210 milhões years. Minha participação de 40%, algo em torno de 84 milhões years. O senhor Azevedo achava que 1 milhão era generoso. Eu quase ri. A reunião do dia seguinte seria com Vinícius Pires, o advogado empresarial que tinha estruturado o acordo original do investimento. Ele era uma das 3 pessoas que sabiam, de fato, qual era o meu papel. As outras 2 eram a diretora financeira, que eu mesmo tinha contratado, e um auditor independente, que conferia os números a cada trimestre. Os 3 eram leais ao sucesso da empresa, não ao ego do Sr. Azevedo. Eu redigi um e-mail, criptografei e enviei. Depois encostei na cadeira e pensei na Camila. Na conversa que eu precisava ter com ela, em saber se ela ficaria do meu lado ou do lado do pai quando tudo viesse à tona. Esse era o teste que eu nunca quis fazer. Mas o Sr. Azevedo tinha me forçado. Meu celular vibrou. Mensagem da Camila. Obrigada por ser tão paciente com minha família hoje. Eu te amo. Eu fiquei olhando aquelas palavras por um tempo antes de responder. Eu também te amo. Dorme bem. Na manhã seguinte, cheguei ao prédio do escritório do Vinícius no centro às 8h45. A firma ocupava vários andares num prédio todo de vidro. Daqueles lugares onde até a recepcionista parece que custa caro. O Vinícius me encontrou no saguão pessoalmente. 50 e poucos anos, cabelo grisalho, aperto de mão firme. Bom te ver. A sala já está pronta. Subimos em silêncio. Na sala de reunião ele já tinha separado as pastas. Documentos grossos com cada transação, cada decisão, cada real que eu tinha colocado para manter a Azevedo Cloud viva. Você quer aparecer publicamente? Ele perguntou sentando. Não exatamente. Eu contei o que tinha acontecido na festa de noivado. A oferta, o desprezo, o prazo de 48 horas. A expressão do Vinícius não mudou, mas eu vi o leve tensionar perto dos olhos. 30 anos de advocacia. Ele já tinha visto esse filme. O Sr. Azevedo não sabe que você é o principal investidor, ele disse devagar. Nunca perguntou de onde vinha o dinheiro. Nunca pediu reunião. Nunca quis entender quem assinava as reestruturações. Ele soltou um ar pelo nariz. Ele estava desesperado demais para fazer perguntas e orgulhoso demais para admitir que não salvou a própria empresa. Qual é o plano? Ele perguntou. Eu me inclinei para frente. Tem reunião do conselho na semana que vem, certo? Revisão trimestral, planejamento, tudo. Quinta-feira à tarde. Eu quero estar lá, oficialmente, como o principal sócio que eu sou. O Vinícius ficou quieto por um instante. Então pegou o celular e fez 2 ligações rápidas. Uma para a diretora financeira e outra para a secretária do conselho. Conversas curtas, objetivas. Quando terminou, ele me olhou com algo que parecia respeito. Você vai apresentar a visão financeira do trimestre como consultor convidado. O conselho sabe que você vai, mas não sabe quem você é. O Sr. Azevedo vai estar presente, junto com outros conselheiros e executivos. Ele fez uma pausa. Isso vai explodir o mundo dele. Eu sei. Eu engoli seco. E a Camila? Era a pergunta que eu vinha evitando. Eu preciso contar para ela sobre a proposta do pai antes da reunião. Ela merece saber o que ele tentou fazer. E se ela ficar do lado dele, então eu vou saber onde a gente realmente está. Eu me levantei pegando o paletó. De um jeito ou de outro, a verdade aparece na quinta. Vou deixar a documentação impecável, Vinícius disse. Tudo, investimento, decisões, atas, e-mails, notas de reunião, sem brecha. Eu quero tudo que prove que a empresa só existe por causa do que eu fiz. Fechado. Ele levantou e estendeu a mão. Para ser sincero, eu já vi muita gente rica tratar pessoas boas como se fossem descartáveis. É satisfatório quando alguém finalmente reage. Eu saí de lá com um plano e um cronograma.
Faltavam alguns dias até a reunião do conselho, e alguns dias para descobrir se meu relacionamento sobreviveria à verdade. Naquela noite pedi para Camila me encontrar no parque perto do prédio dela. Terreno neutro, público o suficiente para manter a calma, reservado o bastante para conversar. Ela chegou de jeans e moletom com cara de preocupação. Você parecia sério no telefone. Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo. Eu preciso te contar uma coisa sobre ontem. Quando eu disse isso, eu vi o medo crescendo nos olhos dela. Quando seu pai me chamou para conversar, não era só papo de trabalho. Ela esperou tensa. Ele me ofereceu US$1 milhão para eu terminar com você e sumir da sua vida. As palavras ficaram no ar como fumaça. A Camila me encarou, tentando entender se aquilo era piada. Quando percebeu que não era, o rosto dela empalideceu. Ele... O quê? Ele disse que você merecia alguém mais estável, alguém estabelecido. Me deu 48 horas para aceitar o dinheiro e ir embora. Isso... Ela levantou num pulo, as mãos tremendo. Isso é doentio, ele não pode... Ele não faria... Mas eu vi a cabeça dela correndo, lembrando dos comentários do pai, das perguntas sobre minha renda, meu carro, meu apartamento, da forma como ele me apresentava nas festas, da distância calculada. Ela puxou o celular. O que você vai fazer? Eu perguntei. Ligar para ele. Isso é completamente inaceitável. A voz dela tremia de raiva. Como ele tem coragem de tentar te comprar como se você fosse um problema para resolver? Ela discou. Coloca no viva voz, eu pedi. Chamou 3 vezes antes dele atender com voz alegre. Camila, minha querida. Aconteceu alguma coisa? Você ofereceu dinheiro para o meu noivo ir embora? Silêncio. Então ele disse, num tom mais frio. Então ele te contou. Responde. Pai, você tentou pagar ele para terminar comigo? Camila, escuta. Eu sei que você está chateada, mas você precisa entender. US$1 milhão, sim ou não? Outra pausa. Sim. Mas não é o que você está pensando. Eu estava tentando ajudar vocês dois a enxergarem com clareza. Ajudar. A voz dela quebrou. Você tentou subornar o homem que eu amo para me abandonar e acha que isso é ajudar. Você não está pensando no longo prazo. Esse homem não tem recursos para te dar a vida que você merece. Eu estava oferecendo a ele a chance de construir algo de verdade. Pai, para. Ela já estava chorando, lágrimas de raiva. Para de falar. Camila, ela desligou. Ficou ali respirando forte, com o celular apertado na mão. Quando olhou para mim, os olhos estavam vermelhos, mas cheios de fúria. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu não fazia ideia que ele seria capaz disso. Eu me levantei e abracei ela. A Camila enterrou o rosto no meu peito tremendo. Era aquele momento, o momento em que eu podia contar tudo. O investimento, a empresa, o fato de eu ter salvado o negócio do pai dela em silêncio, o sócio invisível por trás da base do sucesso deles. Mas alguma coisa me travou. Uma intuição dizendo, ainda não, vê o que acontece agora. Não é culpa sua, eu disse baixo. Ela assentiu, respirando fundo. Mas eu preciso saber uma coisa. Ela se afastou um pouco. O quê? Agora há pouco você me defendeu. Mas se chegar num ponto em que você tenha que escolher entre a sua família e eu, de que lado você fica? Ela me olhou, confusa e ferida. Por que você está perguntando isso? Porque seu pai acabou de mostrar que ele vai até o limite para conseguir o que quer. E eu preciso saber se você é forte o bastante para enfrentar isso, se for necessário. A Camila ficou quieta por um bom tempo. Então falou baixinho. Ele é meu pai, eu amo ele. Mas o que ele fez foi errado. E foi aí que eu entendi. Ela não disse que escolheria eu. Não disse que ficaria firme. Só disse que ele estava errado. O que não era a mesma coisa que dizer que ela o enfrentaria. A verdade me atingiu como um peso. A Camila me amava, mas a família dela, a aprovação deles, o mundo deles, estava entranhado demais. Ela lutaria por mim até certo ponto. Mas quando realmente importasse, ela hesitaria. Ela procuraria um meio termo. Tentaria agradar todo mundo. E isso não bastava. Eu te amo, eu disse. E era verdade. Mas isso ainda não acabou. Seu pai deixou claro o que ele quer. E eu preciso pensar no que isso significa para nós. Por favor, não deixe ele vencer. Ela segurou meus braços. Não vá embora só porque ele está sendo impossível. Que eu não vou embora. Mas também não vou fingir que isso não aconteceu. Eu beijei a testa dela. Eu preciso de alguns dias para decidir meu próximo passo. Ela assentiu, limpando o rosto. Tá. Só não some de mim. Eu não vou.
Mas quando eu dirigi de volta para casa naquela noite, eu sabia. O relógio estava correndo. A quinta-feira ia mudar tudo. A pergunta era se a Camila ainda estaria ao meu lado quando a poeira baixasse. Ou se ela voltaria para o mundo seguro do pai, onde tudo fazia sentido e ninguém desafiava a ordem estabelecida. De um jeito ou de outro, o Sr. Azevedo estava prestes a aprender uma lição bem cara sobre julgar pessoas pelo carro e pelo endereço. Eu tinha 4 dias para me preparar e pretendia usar cada um deles. Os 3 dias seguintes foram uma coreografia cuidadosa. Com a Camila, mantive tudo aparentemente normal. Mensagens carinhosas, chamadas rápidas, nenhuma discussão profunda. Enquanto isso, o Vinícius reunia 3 anos de documentação. Cada transferência bancária, cada decisão estratégica, cada memorando que provava, sem margem para dúvida, que eu tinha salvado a Azevedo Cloud Security. Na quarta-feira à tarde, a Camila me ligou. Meu pai quer jantar amanhã à noite. Ele disse que quer pedir desculpas direito. A reunião do conselho era na quinta-feira, às 2 da tarde. O jantar seria às 7 da noite. Sincronia perfeita. Onde? Perguntei. Aquele italiano no centro. Estarei lá. Na quinta-feira de manhã, eu me vesti diferente. Tirei do armário um terno sob medida que eu mantinha guardado. Relógio caro. A versão de mim que a Camila nunca tinha visto. Cheguei a Azevedo Cloud às 13h30. O Vinícius e Judith Weber, a diretora financeira que eu tinha contratado 3 anos antes, já estavam esperando. Entramos na sala de reunião. 2 outros membros do conselho já estavam sentados. Às 14 horas em ponto, o Sr. Azevedo entrou, confiante como sempre. Então ele me viu e congelou. O que ele está fazendo aqui? Apresentador convidado, disse o Vinícius com calma. Revisão financeira trimestral. Eu não autorizei isso. Um dos conselheiros, Jefferson, se inclinou para frente. Foi aprovado por unanimidade. O principal investidor solicitou total transparência. Meu principal investidor é um fundo de venture capital. Na verdade, sou eu disse, baixo. A sala ficou em silêncio. Eu salvei sua empresa 3 anos atrás. Eu possuo 40% da Azevedo Cloud. As decisões que reconstruíram isso aqui foram minhas, enquanto o senhor recebia o crédito. O rosto dele perdeu a cor. Isso é impossível. Você é um freelancer, faz sites, dirige um carro velho e mora de aluguel. Também sou investidor anjo, com participação em 17 empresas. Esta é a minha maior aposta. A Judith projetou o primeiro slide. A empresa 3 anos atrás, quebrada, desesperada, à beira do colapso. Lembra de São Paulo? Eu continuei. A conferência de tecnologia onde o senhor bebeu demais e contou seus fracassos a um estranho, porque não tinha mais opções. Aquele estranho era eu. O rosto dele ficou branco. Eu ofereci ajuda sob condições claras. Anonimato, participação societária e controle estratégico. O próximo slide mostrou a assinatura dele no contrato. O senhor aceitou porque não tinha escolha. Eu fui passando pelos números. Os 20 milhões iniciais. A reestruturação. Os contratos com grandes empresas. Cada decisão-chave. Todas as grandes viradas vieram de mim ou de pessoas que eu trouxe. O senhor executou, levou o crédito e construiu sua reputação. Último slide. Avaliação atual da empresa. Minha participação de 40%. 84 milhões de reais. Eu pausei e encarei ele. Na segunda-feira à noite, o senhor me ofereceu R$1 milhão para eu sair da vida da sua filha. Disse que eu não era bom o bastante. Que não era estabelecido. O senhor me julgou pela superfície e nunca se deu ao trabalho de olhar mais fundo. Os membros do conselho trocaram olhares. O senhor assumiu que eu era exatamente o que parecia. Eu apontei para a tela. O senhor estava completamente errado. O senhor Azevedo se deixou cair na cadeira. Você está noivo da minha filha. Eu conheci a Camila 6 meses depois de salvar sua empresa. Um churrasco aleatório. Eu não a procurei por interesse. Me apaixonei por ela porque ela é genuína e gentil. A Judith pode confirmar. Eu acrescentei. As linhas do tempo não se cruzam. Confere, ela disse. Totalmente separado. Jefferson pigarreou. Qual é o seu objetivo aqui? Um pedido de desculpas. De verdade. Eu fechei o notebook. Porque o senhor precisa entender que não se julga pessoas pela aparência. Não se compra soluções com dinheiro. E não se desrespeita o homem que salvou tudo o que o senhor tem. O senhor Azevedo ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não sabia. O senhor nunca perguntou, eu respondi. Fez suposições e agiu em cima delas. A Camila sabe disso? Ele perguntou. Ela sabe da proposta.
Ainda não sabe disso. Então, hoje à noite... Às 7, eu confirmei. O jantar que o senhor marcou para pedir desculpas direito. Os olhos dele se arregalaram. Senhores, eu disse ao conselho, não tenho interesse em atrapalhar a operação. A empresa vai bem, não quero cargo público. Só precisava que o senhor Azevedo entendesse com quem estava lidando. Jefferson assentiu. Entendido. E apreciado. Recolhi meus materiais. Antes de sair, virei-me uma última vez. Hoje à noite o senhor vai ter a chance de pedir desculpas. Não só pela proposta, mas por 3 anos de desprezo e suposições. Se vai aproveitar ou dobrar a aposta, a escolha é sua. Eu saí deixando ele ali, cercado por pessoas que agora conheciam a verdade. No elevador, o Vinícius comentou. Frio. Preciso. Com testemunhas. Do jeito certo. E a Camila? Ele perguntou. Olhei o relógio. 16h30. Daqui a pouco eu descubro se ela me ama, ou se ama só a versão de mim que cabe no mundo dela. Meu celular vibrou. Mensagem da Camila. Ainda de pé para hoje à noite? Eu respondi, não perderia por nada. 2h30 até a conversa mais importante da minha vida. Cheguei ao restaurante 15 minutos antes, pedi uma mesa no canto, com boa visão do salão, pedi água e esperei. A Camila chegou às 18h55. Vestia um vestido azul marinho e carregava uma ansiedade visível. Beijou meu rosto e sentou. Obrigada por vir, ela disse. Eu sei que é estranho, mas acho que vai ajudar. Vamos ver. 19h passou, 19h15. Ela checou o celular 2 vezes, mandou mensagem para o pai. Sem resposta. Às 19h20, ele entrou. Mais devagar do que o normal. Parecia mais velho. Ele nos viu e caminhou até a mesa como alguém indo para uma sentença. Camila, desculpa o atraso. Sentou-se pesado. Evitou me olhar. O garçom apareceu. Pedimos automaticamente no piloto automático. Quando ele saiu, o silêncio caiu como neblina. A Camila quebrou primeiro. Pai, você disse que queria pedir desculpas. Ele limpou a garganta. Sim. Sobre segunda-feira. A proposta que eu fiz foi inadequada. Eu não deveria ter abordado a situação daquela forma. Palavras cuidadosas, jurídicas, não um pedido de desculpas de verdade. Abordado a situação, eu repeti. O senhor tentou me subornar para abandonar sua filha, que eu estava tentando oferecer uma solução. Para um problema que não existia, eu disse, inclinando um pouco para frente. Mas agora existe. Ele travou o maxilar. Quer contar para Camila o que aconteceu hoje à tarde? Isso não é relevante, ele respondeu. A Camila franziu a testa. O que aconteceu hoje à tarde? Eu mantive os olhos nele. Seu pai teve uma reunião do conselho hoje, revisão trimestral. Eu estava lá como apresentador convidado. Ela me olhou confusa. Você estava? Por quê? Porque eu sou o principal investidor da empresa. O silêncio caiu pesado. Eu possuo 40% da Azevedo Cloud. Fui eu quem salvou a empresa da falência 3 anos atrás, investindo 20 milhões e reestruturando tudo. A cor sumiu do rosto dela. O quê? Conferência de tecnologia em São Paulo. Seu pai bêbado, sem saída. Eu ajudei anonimamente. Salvei a empresa, a reputação e a carreira dele. Eu respirei fundo. E na segunda-feira ele me ofereceu R$1 milhão para sair da sua vida porque achava que eu não era estabelecido. Pai, isso é verdade? A voz dela tremeu. O senhor Azevedo ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não sabia quem ele era. Isso não responde à pergunta, ela disse quase chorando. Ele salvou a empresa? É o maior investidor? Sim. E mesmo assim você tentou comprar ele para me deixar? Ele tentou falar, parou. Eu fiz suposições, baseadas na aparência. Eu estava errado. A Camila virou para mim. Por que você nunca me contou? Porque eu queria que nosso relacionamento fosse separado de dinheiro, negócios, do mundo da sua família. Eu queria que você me conhecesse como eu sou. Mas você não é só você, ela disse confusa. Eu nem sei quem você é agora. Eu sou a mesma pessoa que você ama, eu respondi. Só tenho mais dinheiro do que você imaginava. Isso não é detalhe pequeno. Não era relevante até seu pai tornar relevante. O senhor Azevedo falou baixo. Eu estava tentando te proteger. De quê? A voz dela subiu. Do homem que salvou sua carreira inteira, do homem que te ajudou por 3 anos enquanto você o desrespeitava. Ela respirava rápido. Ele é mais estável financeiramente do que nós, pai. Silêncio. Você nunca soube disso porque nunca quis saber, ela continuou. Você só olhou para o carro e para o apartamento.
Ela se levantou de repente. Eu preciso de ar. Ela foi em direção ao banheiro. Eu fiquei observando ela se afastar, depois olhei para o Sr. Azevedo. Sua filha acabou de perceber que o pai dela é exatamente o tipo de pessoa que ela aprendeu a desprezar. Eu disse baixo. Alguém que mede valor por aparência, faz suposições sem fatos e usa dinheiro para evitar conversas difíceis. Eu cometi um erro. Vários. Ele me encarou. A questão é se o senhor aprendeu alguma coisa, ou só está constrangido por ter errado. Ele respirou fundo. Eu subestimei você completamente. Eu peço desculpas. Continue. Ele engoliu seco. Eu te desrespeitei. Te insultei. Tentei te comprar como se você fosse descartável. E fiz isso com um homem que salvou tudo o que eu construí. A voz dele falhou. Eu fui arrogante. E fui estúpido. E sinto muito. Não foi perfeito, mas foi honesto. Obrigado, eu disse. Mas a pessoa para quem o senhor realmente precisa pedir desculpas é a Camila. Ela voltou alguns minutos depois, olhos vermelhos. Sentou. Eu preciso de tempo, ela disse. Para pensar em tudo isso, em nós, no que isso significa, em quem vocês dois realmente são para mim. Eu assenti. É justo. O Sr. Azevedo tentou segurar a mão dela. Ela não puxou, mas também não apertou. A comida chegou. Comemos quase em silêncio, e eu percebi uma coisa. Aquele jantar não era o fim de nada. Era o começo da Camila tentando descobrir quem ela realmente queria ser. A Camila não me ligou por 3 dias. Eu respeitei o espaço dela. Foquei no trabalho. O trabalho real. Os projetos freelancers que mantinham minha fachada intacta e o portfólio de investimentos que financiava todo o resto. O Vinícius entrou em contato 2 vezes. A Judite enviou os relatórios trimestrais. A vida seguiu. No 4º dia, a Camila mandou mensagem. Podemos conversar na sua casa? Quando? Agora, se puder. Ela chegou 30 minutos depois. Parecia exausta. Olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito. Claramente vinha pensando demais havia dias. Deixei ela entrar, ofereci café. Não, obrigada. Sentamos em lados opostos do meu sofá gasto, no meu apartamento simples que de repente parecia um cenário de teatro. Falei com a minha mãe. Ela começou. Contei tudo, eu esperei. Ela ficou chocada. E depois disse algo que eu não esperava. Disse que meu pai veio do nada. Trabalhou em 3 empregos durante a faculdade. Montou a primeira empresa numa garagem. A Camila me olhou. Em algum momento ele esqueceu como era ser o cara do carro velho com sonhos grandes. Ela girou o anel de noivado no dedo. O sucesso muda as pessoas, mas não deveria mudar tanto. Ela respirou fundo. Eu pensei muito em nós, no que você fez e por quê. Você salvou a empresa do meu pai em silêncio, ficou anônimo por 3 anos, nunca usou isso como vantagem, nunca pediu reconhecimento. Ela balançou a cabeça. Você podia ter me contado quem você era no primeiro mês, mas não contou. Eu queria que você me amasse por mim, não pelo meu dinheiro. Ela assentiu. Eu entendo isso agora, mas você também me testou. Eu não neguei. Quando meu pai te ofereceu dinheiro, você me contou para ver como eu reagiria. E eu hesitei. Ela me encarou. Eu te defendi, mas não com a firmeza que você precisava. Você percebeu isso? Perguntei. Claro que percebi. Depois daquela conversa, você se afastou. Eu achei que era raiva, mas era decepção. Ela respirou fundo. Você precisava saber se eu escolheria você, em vez da aprovação da minha família. Silêncio. E eu não passei nesse teste, passei? Você foi honesta, eu disse. Isso conta, mas não é suficiente. Ela deslizou o anel do dedo e colocou sobre a mesa de centro entre nós. Eu te amo, de verdade, mas também amo o conforto do mundo da minha família, a segurança, a previsibilidade. Minha garganta apertou. Quando essas 2 coisas entraram em conflito, eu escolhi errado. Ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Você merece alguém que não hesite. Alguém que fique firme sem olhar para trás. Alguém que veja você inteiro, não só a versão conveniente. Ela olhou para o anel. Eu ainda não sou essa pessoa. Talvez um dia eu seja, mas hoje eu hesitaria de novo. E isso não é justo com você. O silêncio se estendeu. Você está terminando comigo, eu disse. Estou sendo honesta, do mesmo jeito que você foi. Ela limpou as lágrimas. Você estava certo em me testar? E eu falhei. Não porque eu não te ame, mas porque ainda não sou forte o bastante para te amar do jeito que você merece. Eu peguei o anel, girei entre os dedos. Seu pai pediu desculpas. De verdade, isso exigiu coragem.
Ela assentiu. Ele me ligou ontem. Falou por 1 hora. Disse que passou tanto tempo tentando me proteger das dificuldades que esqueceu que é a dificuldade que constrói caráter. Ela sorriu, triste. Ele te respeita agora. Talvez mais do que respeitou qualquer outra pessoa. Isso não muda como você se sente. Não muda. Ela se levantou. Eu preciso descobrir quem eu sou fora das expectativas da minha família. O que eu realmente valorizo e não o que me ensinaram a valorizar. Ela respirou fundo. E eu não consigo fazer isso estando com você, porque eu sempre vou tentar agradar todo mundo. Eu me levantei também. Por incrível que pareça, isso exigiu mais coragem do que ficar. Ela sorriu fraco. Eu aprendi vendo você. Ela caminhou até a porta, parou. Você vai manter sua participação na empresa? Vou. É um bom investimento. E seu pai ganhou meu respeito ao admitir que estava errado. E nós? Eu não sei, talvez um dia se você descobrir quem realmente é, mas eu não vou ficar esperando. Ela assentiu. Justo. Na porta, ela virou uma última vez. Obrigada por me ensinar algo importante. Que aparência não é tudo. Que força silenciosa vale mais que confiança barulhenta. E que amor de verdade é ficar firme, mesmo quando é desconfortável. Ela respirou fundo. Você vai encontrar alguém por quem vale a pena ficar firme. Talvez. Mas eu sempre vou saber que já tive alguém assim, e escolhi conforto em vez disso. Ela saiu. Fiquei na porta vendo ela entrar no carro e ir embora. O anel ficou na mesa, refletindo a luz da tarde. Ela tinha feito a escolha certa. Nós dois sabíamos. Às vezes a parte mais difícil não é terminar algo quebrado. É terminar algo que poderia ter dado certo se os dois estivessem prontos ao mesmo tempo. Nós não estávamos. Talvez nunca estivéssemos. E tudo bem. 6 meses depois vendi minha participação de 40% na Azevedo Cloud por R$ 115 milhões. A empresa tinha crescido muito. Novos contratos, operações expandidas, liderança sólida. O Sr. Azevedo realmente tinha aprendido com os erros. Virou o tipo de CEO que valoriza substância, não aparência. Nos encontramos uma última vez para assinar os papéis. O Vinícius estava presente. Tem certeza? Ele perguntou. A empresa está numa trajetória excelente. Tenho. Hora de investir em outras coisas. Ele assentiu. A Camila pergunta de você às vezes. Como ela está? Trabalhando numa ONG, ensinando tecnologia para comunidades carentes, mora num estúdio pequeno, paga as próprias contas. Eu sorri. Bom para ela. Ela está diferente agora. Mais forte, mais verdadeira. Ele fez uma pausa. Você mudou nós dois. Nos ensinou lições caras sobre humildade e julgamento. Essas lições já estavam aí, eu respondi. Eu só tornei impossível ignorá-las. Apertamos as mãos. Profissional, respeitoso. O homem que tentou me comprar 6 meses antes agora entendia exatamente o que quase perdeu. Saí daquele prédio pela última vez. 115 milhões reais mais rico. E genuinamente satisfeito. 3 semanas depois eu estava numa cafeteria trabalhando no site de um novo cliente, quando alguém sentou à minha frente. Eu levantei o olhar. Camila. Ela parecia diferente, mais leve, cabelo mais curto, jeans e um suéter simples, sem marcas, sem pose. Oi, ela disse. Oi. Soube que você vendeu sua participação. Parabéns. Obrigado. Soube que você está numa ONG. Pois é. Descobri que sou boa ensinando tecnologia básica. Quem diria? Ela sorriu. Estou pagando meu aluguel sozinha agora, dirigindo um sedã de 10 anos. Meus pais acham que eu enlouqueci. E enlouqueceu? Não. Acho que finalmente fiquei sã. Ela apontou para o meu notebook. Ainda fazendo sites? Ainda. E comecei um fundo de investimento para ajudar fundadores em estágio inicial. Gente com ideias brilhantes e execução péssima, que precisa de alguém que acredite neles. Isso combina com você. Conversamos por 20 minutos. Leve, natural, sem tensão. Só 2 pessoas que aprenderam lições difíceis e seguiram em frente. Antes de ir, ela disse, não estou pedindo nada. Só queria que você soubesse que agora eu entendo o que você tentou me ensinar. Ela respirou fundo. Sobre ficar firme. Sobre saber quem você é quando ninguém está olhando. Fico feliz por isso. Talvez um dia, quando eu for de verdade a pessoa que estou tentando ser, a gente possa tomar um café de novo. Eu pensei por um instante. Talvez. Mas eu não vou esperar. Ela sorriu. Eu sei. Por isso mesmo não estou pedindo. Ela se levantou. Se cuida.
Você também. Ela saiu. Eu voltei para o notebook. Não houve reconciliação dramática, nem final de conto de fadas. Só duas pessoas que se ensinaram algo importante e seguiram caminhos diferentes. Às vezes, esse é o melhor final possível. Voltei ao trabalho, criando sites, construindo fortunas do jeito que eu escolhi viver. Em silêncio, com propósito, autêntico e completamente satisfeito com o resultado.